Dois exemplos maravilhosos desse ano. A gente elegeu 2 vereadores em capitais. Um é o Sandro Filho, na Bahia, e outro é o João Bétega, em Curitiba. Os 2 foram muito bem votados. Os 2 seriam deputados federais eleitos pelo nosso grupo. O João Bétega não gostava de trabalhar. Ele falou assim, olha, eu vou gravar muitos vídeos, vou ficar famoso fazendo vídeos entrevistando as pessoas na rua, e o trabalho parlamentar não me dá view e não dá alcance. Ele é um cara que já estava viciado nessa lógica da direita. O gabinete se insurgiu contra ele e falou, cara, a gente não elegeu você pra você ser um vagabundo fazedor de vídeo. E nós, junto com o gabinete, expulsamos ele do movimento. Os membros do gabinete também pediram demissão e saíram. Então ele foi expulso por, vamos dizer, falha técnica, falta de propósito. E hoje ele basicamente é um idiota que fica gravando vídeos lá na Câmara de Curitiba. Em Salvador, o garoto estava indo razoavelmente bem, até que a gente percebeu, vamos dizer, ele mudando o padrão de vida dele, né, em pouco tempo, é um rapaz novo. A gente percebeu ele se associando a pessoas estranhas, a gente viu que a mulher dele ficou sócia de um agiota na Câmara de Salvador, nós expulsamos ele semana passada, que é o Sandro Filho. E o gabinete também tá pedindo demissão, tá cuidando dos trâmites. Ou seja, a gente tem um padrão. A linha ética e a linha da competência, ela existe e quando a pessoa cruza, ela é expulsa. E isso ajuda, vamos dizer, a estabelecer uma confiança. Quem faz parte do nosso grupo, ele confia muito que a gente é sério nesses termos. Ao mesmo tempo, e acho que é outro ponto interessante, se o cara cometeu uma falha, que não é uma falha ética, não é uma falha, por exemplo, de intenção, como é o caso do áudio do Arthur, é um áudio muito ruim. Dito isso, ele não roubou ninguém, ele não cometeu nenhum crime, ele mandou um áudio só. E a gente vai defender ele, porque ele é do nosso grupo, por mais que isso venha com um dano. Então, a maior parte das ações nossas, tanto você arrancar um pedaço do seu braço, mandando embora um vereador aqui, outro vereador ali, ou mesmo defendendo um áudio popular, eles não seguem a lógica do oportunismo, do dinheiro, do gabinete, nem do like em rede social. A gente sai perdendo em tudo. Então, a atitude de ser correta e ser leal, ela vem com preço. E as pessoas precisam ver que vem esse preço. Perfeito. A gente voltar a essa discussão dos partidos, essas siglas do Centrão, né? Embora elas sejam, como o senhor coloca, não tenham representação do ponto de vista programático, elas controlam hoje boa parte do orçamento do Estado. Uma vez que o senhor se eleja presidente nesse eventual cenário, há instrumentos possíveis para mudar essa mecânica de distribuição? A gente tem um dos grandes planos nossos, é a nossa grande reforma administrativa, é a ideia de mudar o sistema de incentivos dentro da máquina pública. Então hoje, qual é o sistema de incentivo para você eleger um político no Brasil? Ou seja, se tem um dirigente partidário, meus colegas concorrentes, né, dirigentes partidários, o incentivo deles é eleger o maior número possível de deputados federais, porque com deputados federais você tem muita emenda, que são nacos do orçamento, que os deputados federais mandam para os prefeitos e vereadores na base. 2, com mais deputados federais você tem mais fundo partidário, você tem mais fundo eleitoral, fora a participação na TV, participação em debates, espaço de comissão e tal. Ou seja, qual é a cenourinha que está na frente de um partido político e de um político em geral? Eleger deputado. O prefeito hoje serve para atender a base de um deputado. Então tá tudo invertido. A gente tem que alterar a dinâmica. Qual é a dinâmica? A dinâmica tem que ser no executivo. Então, um prefeito e um governador têm que atender as pessoas bem. E isso significa ter indicadores de desempenho, que são os tais KPIs. Então, um prefeito que tem boa cobertura de esgoto na cidade dele, ele melhora a cobertura, ele melhora os desempenhos em educação, SAEB, DEB, ele diminui homicídios, roubos, furtos, tudo isso metrificável, ele ganha pontos. Isso é ponderado pelo número de habitantes que tem naquele município, que é o estado dele, e isso vira estar qualificado para receber emenda e estar qualificar o partido dele para receber fundo partidário e fundo eleitoral de maneira proporcional. Assim, o sistema de incentivo será qual? Eleger bons prefeitos para os partidos e fazer os prefeitos ficarem lá, porque quanto melhor for aquele prefeito, melhor ele atender a população, mais bem recompensado o partido é. E tem que ser assim, porque aí o dinheiro vai para o partido que atende bem as necessidades reais das pessoas e não atende bem a vontade eleitoral das pessoas. Porque se eu fosse populista, eu falava, não, olha, a voz do povo é a voz de Deus. Mas é mentira. O povo não sabe julgar um político. Claro, a gente tá com o Lula no poder aqui. O povo não sabe julgar o desempenho do político. As pessoas reelegem prefeitos que são corruptos. As pessoas não sabem tomar escolhas. As pessoas não sabem avaliar se um prefeito atendeu elas bem. As pessoas gostam de prefeitos populares. Então, as pessoas, infelizmente, elas não podem determinar através do voto delas o dinheiro que vai para os partidos, porque os partidos ficaram viciados em enganar as pessoas, em comprar o voto delas, em dar show do Wesley Safadão, do Alok nesses municípios, e esses municípios não melhoram. Então tá bem comprovado, quanto mais pobre o município e mais dependente do dinheiro estatal, pior as pessoas votam, e os municípios continuam dependendo ali de mais shows você tem do Safadão, e mais emenda, e mais roubalheira você tem. Esse ciclo tem que ser quebrado e é isso que a gente vai fazer. E há espaço, considerando que o Congresso se mantenha dominado por esses partidos, há espaço particular, é isso?
Muitos partidos gostariam de ter isso. Eu sempre cito ele, o Kassab, que é um político profissional competente, ele acharia um modelo desse muito melhor do que o modelo atual, porque ele Tem saberia muitos prefeitos, né? Exato, e ele saberia administrar melhor isso. Então, o Kassab veria vantagens. Outros que não são focados em colocar gente no executivo, não. Então, a dinâmica ia premiar alguns e iria recompensar mais uns e ele ia acabar punindo outros. E o jogo tá aberto, mas ainda existiria o fundo e ainda existiriam as emendas. O que eu tô querendo trazer isso o fundo e a emenda se tornam baratos quando você muda de verdade a vida das pessoas. Eu tô falando de ganhos multitrilionários quando comparados a alguns gastos. Emendas são 30, 40, 50 bilhões, dependendo do orçamento anual, e o fundo é 5 bi ao todo. Entendeu? Não gosto deles, mas se esse é o jogo, que esse jogo sirva de recompensa para os melhores. O senhor, na penúltima resposta, citou essa questão que a voz do povo não é a voz de Deus, né? Vox Populi não é Vox Dei. Que é uma frase que o senhor já disse algumas vezes. Na história democrática brasileira, não houve um presidente eleito sem discurso mais populista, né? Com bandeiras reconhecidamente impopulares. Cito um exemplo aqui, as reformas do governo Temer, por exemplo, que os senhores elogiam de maneira geral, estão no centro do que o fez terminar o mandato com 3% ali, na casa de 3% de aprovação. Como é possível se eleger com bandeiras impopulares, sem dizer o que, na sua avaliação, o que é o que o eleitor quer? A avaliação que eu tenho é que o Temer ele era impopular porque ele parecia um vampiro. Pela origem dele e não porque exatamente ele fez aquelas reformas. Não acho que esse foi o problema central. Houve o caso do Joesley também. O fato dele ele não ter tido base política prévia, sequer de ter meios de comunicação e de defesa com a sociedade civil. Então, não foi exatamente isso. Eu acho que dá para você ser altamente reformista e essas reformas estarem sendo acompanhadas de um discurso que leve as pessoas a sentir parte de um processo doloroso de mudança. Não é nada diferente do que o Milei está fazendo hoje e ele mantém a popularidade dele alta. Então o Milei está conseguindo fazer essas reformas altamente impopulares de maneira contraintuitiva para muita gente. E, em certa medida, o próprio Bukele fez reformas consideradas impopulares em El Salvador e foi reeleito com uma votação muito expressiva. Essas coisas têm que ser parte de um contexto maior. Ou seja, eu estou enfrentando os privilégios da máquina pública, reduzindo desigualdades regionais, ao mesmo tempo que eu estou decretando guerra ao crime organizado. Isso tudo é parte da mesma guerra. As pessoas têm que entender o todo. Ela fala, eu tô vivendo uma guerra de libertação aqui. Esses são os remédios amargos que eu vou pagar. Mas se você fala que você vai ter um remédio amargo, você no começo pode até não cativar alguns, mas você cativa os melhores. E os melhores vão convencendo os demais. Eu não tenho medo de falar coisas impopulares e eu acho que um político não tem que ter esse medo, porque o líder lidera. Se você não lidera, você é liderado e o pior tipo de liderança é ser liderado pela maioria, porque você é vítima do efeito manada. Político vagabundo populista no Brasil, ele é sempre liderado pela maioria. Portanto, ele não é líder. Ele é oportunista, essa é a característica de um oportunista. Eu vou rodar o Nordeste e o Norte, eu vou falar para a população do Maranhão que o Maranhão é um estado pessimamente administrado, que seria melhor se ele fosse administrado por um interventor federal do que pela classe política corrupta do Maranhão. Eu vou falar que as pessoas que são maioria, que estão recebendo Bolsa Família e não estão trabalhando, elas são um peso para os outros maranhenses que trabalham e que a gente vai ter que fazer todo mundo trabalhar. Município que tiver com mais de 40% das famílias e das pessoas vivendo no Bolsa Família vão ter frente de trabalho, sim, porque o restante da população está pagando e quer ver, no mínimo, essas pessoas que estão recebendo esse dinheiro cuidando bem da cidade delas, para a gente não ser vergonha internacional, como a gente passou agora em Belém. Esse tipo de desenho político que nós temos, que é altamente injusto, que basicamente premia a ineficiência, ele vai ter que se alterar. E nós vamos falar, o cara que hoje recebe o Bolsa Família e vota no Lula, ele não vai votar em mim. Agora, eu tenho certeza que a outra pessoa que mora na causa ao lado e trabalha, faz iFood, entrega motorista de Uber, entrega coisas, tem uma lojinha, tem um pequeno comércio, esse cara vai concordar comigo. E não com o político populista que vai ficar sendo condescendente. Povo guerreiro, todos são brasileiros. Não. Eu tenho um lado. O brasileiro que está trabalhando, ele é a minha prioridade. O que está trabalhando é minha prioridade em detrimento do que não está trabalhando. Porque quem está pagando a conta é ele. A gente aprende desde a infância. Quem paga a banda, né, escolhe a música. Então, essas pessoas vão escolher a música no meu governo. Quem está trabalhando vai escolher a música. E o senhor avalia